Boa noite, irmão. Deus abençoe você que está nos assistindo essa noite. Nesse momento, agora, vamos curvar nossa fronte para falarmos com Deus. Amado Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos abençoando nesses tempos difíceis, onde, apesar da igreja estar fechada, nós estamos podendo realizar um culto ao Senhor, se bem que limitado, mas de uma forma assim que todos possam assistir e ouvir também a mensagem do Senhor para essa noite. Pai querido, eu quero muito pedir ao Senhor que continue abençoando nossos irmãos, nossas irmãs que estão em sua casa, nos assistindo essa noite, como também aqueles que não por alguma razão maior não podem assistir, para que eles possam sentir sempre o Senhor em seu coração. Nessa noite, Pai, nós estamos realizando mais um culto de oração e louvor ao Senhor. Quero pedir que abençoe o culto dessa noite, Pai. Abençoe os irmãos e irmãs que estarão participando do culto dessa noite. O nosso professor Alessandro, que estará iniciando o projeto, o Daniel, que é um tema relevante e muito importante nos nossos dias. E também abençoe os irmãos que estão nos ouvindo, para que essa mensagem, Pai, da sua palavra, possa tocar no coração de cada um deles. Pai, continue nos ajudando também, Pai, a fazermos nossa parte nesse tempo difícil, que é testemunhar do Senhor, evangelizar, para que as pessoas possam ficar sabendo que o Senhor está voltando e o Senhor possa voltar logo. Pai querido, continue abençoando a igreja de Morro Branco, de modo que, de uma maneira rápida, ela possa voltar a ser aberta, onde nós podemos congregar e adorar junto ao Senhor. O que eu gostaria de pedir e agradecer nesse momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito boa noite, minha querida e amada Igreja do Morro Branco. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso culto de domingo, à nossa igreja, nosso espaço, onde vamos ter aqui mais uma vez nosso programa maravilhoso com o professor Alessandro sobre Daniel. Semana passada, você gostou? Eu gostei. Minha família gostou e muitas pessoas aqui da igreja gostaram também da maneira de que foi colocado aqui o tema tão lindo do profeta Daniel. E você é convidado a nossa... Compartilhe, entre aí, sabe? Clica aí no canal, se inscreva, coloque o seu like e participamos desse momento de evangelização virtual. Mas seja bem-vindo ao nosso espaço. Mais um domingo com vocês, Daniel com o professor Alessandro. Seja muito bem-vindo. Uma boa noite a todos os irmãos. Que bom que estamos mais uma vez aqui, todos juntos, de certa forma, né? Eu sei que você está aí na sua casa e nós estamos aqui, mas estamos, neste momento, todos juntos, mais uma vez, para louvar e adorar o nosso Deus. Seja muito bem-vindo a mais um culto e que todas as mensagens aqui faladas e cantadas nessa noite possam tocar o seu coração. Para começar o nosso momento de louvor, eu vou pedir para você que curve a sua fronte neste momento, que nós vamos fazer uma prece. Querido Deus, querido Pai que nos céus habita, agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, pelo seu cuidado em dias e momentos tão difíceis que estamos passando, e agradecemos também, principalmente, por esse momento que nós estamos tendo, que podemos ouvir a Tua palavra, e que a Sua palavra, ó Pai, possa trazer conforto e paz que tanto precisamos. Fique conosco agora neste momento de adoração, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E para iniciarmos o nosso louvor a Deus, vamos cantar agora a música Fortes. Não teremos temor ao enfrentar o mar, ao passarmos por lutas, se Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está.
estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos. O seu amor está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Em continuação, louvor ao nosso Deus, vamos cantar agora a música Quero Recomeçar. Estou aqui, cansado de lutar. Quero cumprir teu querer, quero sentir teu calor. Pai, errei outra vez, não me esperei em ti. Preciso tanto do teu amor, tua misericórdia alcançar. Dá-me um novo coração, vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé, em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, quero recomeçar.
um novo coração, vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé, em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor. Ouve, Senhor, meu clamor. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Eu vejo o sol nascer, ouço aves a cantar, sua melodia me conduz e fico a imaginar como lindo o céu será, o lugar que Jesus Cristo preparou com amor. Cristo tudo fez com amor. Foi que Ele preparou com amor. Cristo espera que nós o busquemos com fé. E nos ver do céu, intercede por nós. Ele prova nossa fé e alivia nossa dor com amor. Eu vejo o sol se pôr, vejo um lindo arrebol. Quão maravilhoso é tê-lo aqui. Agradeço ao meu Deus pelas coisas que Ele faz. Como sou feliz ao lado seu, com amor. Cristo tudo fez com amor. Foi que Ele preparou com amor. Cristo espera que nós o busquemos com fé. E nos ver do céu, intercede por nós. Ele prova nossa fé e alivia nossa dor com amor. Com amor, com amor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Com amor. Olá, eu quero saudá-lo e quero dizer que estou feliz por podermos mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. Sempre que abrimos a palavra de Deus, devemos fazê-lo em oração, para que o Santo Espírito nos conduza na verdade, assim como Jesus nos prometeu. Eu vou convidá-lo então
para que oremos mais uma vez, para que Deus nos dirija agora nesse estudo. Senhor, nosso Pai de amor, queremos pedir a Tua direção, queremos pedir sabedoria, que Teu Santo Espírito nos conduza agora, para que a Tua palavra nos transforme, para que a Tua palavra nos renove, para que a Tua palavra nos purifique, nos santifique. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz que Deus, naquilo que tange ao seu plano de salvação aos seres humanos, não fará coisa alguma sem antes ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Claro que a missão dos profetas não era apenas falar do futuro, não era apenas mostrar as profecias que falavam do futuro, mas os profetas eram mensageiros de Deus para trazer mensagens para o presente, para alertar, para animar, para fortalecer, muitas vezes para corrigir, para realizar juízos da parte de Deus. Então, nós vemos que os profetas estavam ligados a isso. Na semana passada começamos o estudo do livro de Daniel. E no capítulo 1, nós falamos um pouco sobre a estrutura, a proposta do nosso estudo aqui, que tem a ver com a estrutura literária do livro de Daniel, na forma de quiasmo, ou numa forma cruzada, em que os assuntos das extremidades se combinam e vão, então, se combinando em pares, até chegarmos no centro onde está a temática principal. Como você pode ver, então, na tela, nós iremos iniciar hoje o capítulo 2, o capítulo 1 é uma introdução, e no capítulo 2 nós vamos ver sobre sonhos, ou sonho, que tem a ver com o reino, a sequência de impérios, Deus revelando a história. Se você já conhece um pouco do livro de Daniel, ou bastante, você já sabe que o capítulo 2 conta a história, aquela famosa história do sonho de Nabucodonosor, com uma estátua representada por diversos materiais, inicialmente metálicos, e que representariam impérios em sucessão até que o reino de Deus fosse finalmente instaurado na terra. Ele combina, na outra ponta, no capítulo 7, com uma outra revelação de Deus, dessa vez a Daniel, o próprio profeta. Então nós vemos dois sonhos. Neste caso, em Daniel, os mesmos reinos em sucessão são representados por animais híbridos com características, de diversas espécies, e que representariam então estes reinos, começando pela Babilônia até o fim dos tempos também. Então nós vemos aí algumas coligações. Quando chegarmos ao capítulo 7, na próxima semana nós vamos estudá-lo, nós vamos então fazer mais algumas conexões. Hoje vamos começar pelo capítulo 2. Antes, porém, vale a pena lembrar que no capítulo 1, Daniel foi levado para a Babilônia, porque Nabucodonosor, segundo a Bíblia, veio da Babilônia a Jerusalém, a sitiou, e Deus entregou nas mãos dele seu povo, os utensílios do seu templo, para que ele os levasse, então, para a terra de Sinar, ali onde estava a cidade da Babilônia, a capital do seu reino, do seu império. E nós vimos, então, no capítulo 1, como Deus protegeu e cuidou daqueles jovens. Eles passaram por provas, eles tiveram que aprender parte da cultura dos caldeus, eles tiveram que ser preparados para trabalhar ali nos serviços da administração de Nabucodonosor. E como Deus, em sua bondade, trabalhou com esses jovens para fazê-los seus instrumentos. E no capítulo 1 ainda, nós vimos então que eles passaram já por provas de imediato, porque a Babilônia tenta impor seu estilo de vida, a Babilônia tenta mudar a forma deles de pensar, e então eles passam por provas, porque eles eram tementes a Deus e queriam continuar servindo a Deus, eles eram fiéis a Deus. E Deus os abençoa nessas provas, e o capítulo 1 termina dizendo então
que Deus deu a eles sabedoria. Eles, inclusive, passaram por um exame diante do próprio Nabucodonosor, e Nabucodonosor os considerou muito mais sábios que os outros jovens e até mesmo que os sábios da Babilônia, que os preparavam como professores. E a Daniel, a Bíblia ainda diz que Deus lhe deu também a capacidade, né, de interpretar sonhos e visões. E Daniel tornou-se, então, segundo o verso 17, entendido, né, em todas as visões, em todos os sonhos. Se no capítulo 1, então, nós vemos Deus dando esta condição, essa capacidade a Daniel, no capítulo 2, nós vemos Nabucodonosor, agora recebendo diante de Deus, sonhos. Vamos começar, então, a leitura. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Algumas traduções, na verdade, diz que Nabucodonosor teve uns sonhos. Sabe quanta gente tem sonhos entrecortados? E parece que aqueles sonhos voltam. Isso dá, inclusive, uma impressão ainda maior de que é alguma coisa importante ou algo que nos preocupa. E, no caso de Nabucodonosor, né, assim como tantas outras pessoas da cultura do seu tempo, ele acreditava que as divindades podiam falar através dos sonhos. E, de fato, Deus, o próprio Deus verdadeiro, falou muitas vezes também com os seus profetas através de sonhos, né? Não somente de visões. Mas Nabucodonosor, como era supersticioso, digamos assim, ele acreditava que os sonhos revelavam coisas importantes. E ele ficou preocupado. Ele precisava entender este sonho. Mas algumas coisas são úteis de a gente esclarecer. As pessoas que não creem na palavra de Deus ficam tentando achar pequenos pontos que justifiquem a sua descrença, para tentar invalidar a veracidade do texto bíblico, porque aqui um dos exemplos ocorre aqui neste relato, quando diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve uns sonhos, e Daniel é convocado, né, para ser penalizado junto com os sábios da Babilônia. Só que no capítulo 1 diz que Daniel ainda estava em fase de preparação nessa época. Na é verdade, parece haver aí uma discrepância entre a cronologia que diz o capítulo 1 e a cronologia que diz o capítulo 2. Mas não fica tão difícil a gente entender da seguinte forma. Se o curso ali, o preparo de Daniel e seus companheiros, né, eles demoraram ali um período para se preparar, mas aqui no capítulo 2, nós vemos o seguinte, aqui diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Naquela época, não se contava o ano de ascensão. Então, o ano em que Nabucodonosor subiu ao trono, o ano 605, então, agora, no ano seguinte, começa a contar. Então, quando se diz 2 anos, na prática, esse período poderia representar até 3 anos, porque o primeiro ano não se contava como ano do reinado, contava-se como ano de ascensão. Então, dentro dessa cronologia, né, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, na verdade, era o terceiro ano desde que Daniel e seus companheiros, né, falando grosso modo, desde que eles haviam chegado à Babilônia. Mas o mais importante é que Nabucodonosor, agora, tendo estes sonhos, ele manda chamar imediatamente os seus astrólogos, ele mandou chamar os encantadores, os feiticeiros, ele mandou chamar aquela equipe de pessoas
que o assessorava nos assuntos, que para eles não havia essa distinção que nós temos hoje no mundo ocidental entre os assuntos temporais e espirituais. Para eles tudo estava dentro da mesma dinâmica. Ele manda chamá-los, seus conselheiros, e quando eles vieram, eles se apresentaram diante do rei, e este lhes disse: eu tive um sonho que perturba o meu espírito, e eu quero saber o que significa. Então, eles naturalmente disseram: olha, então, conte-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. E respondeu então o rei a eles: não. Esta é a minha decisão. Vocês vão me fazer saber o sonho e a sua interpretação. E se vocês não fizerem, Nabucodonosor deu um incentivo muito importante para eles. Primeiro, de uma forma negativa. Ele disse assim: vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão feitas um monturo. Fazer das casas um monturo era como fazer uma espécie de monumento ao seu fracasso. E aquelas pessoas eram muito preocupadas com aquilo que eles deixavam de imagem depois que eles morressem. E ele deu também um incentivo positivo. Ele disse assim: se vocês me declararem o sonho e me fizerem saber a interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas, grande honra. Portanto, me declarem o sonho e também me deem a interpretação. E agora a coisa ficou muito complicada, porque aqueles homens, eles tinham muitas técnicas, eles tinham formas de interpretar os sonhos, eles tinham as suas maneiras que eles usavam para essa finalidade. E eles então dizem ao rei e insistem: ó rei, vive eternamente, dize o sonho e te daremos a interpretação. Aqueles homens, né, embora depois o texto aqui os classifique de uma forma genérica como astrólogos, ali havia pessoas que faziam vários tipos de encantamentos. Tinha, por exemplo, alguns que procuravam prognosticar o futuro através do azeite. Jogavam um azeite na água dependendo do caminho, né, que ele fizesse. Outros olhavam o fígado de um animal e, conforme ali o caminho dos veios, tinha diversos tipos. E além dos astrólogos propriamente ditos, a astrologia babilônica, ela, de certa forma, alcançou os nossos dias, claro que com variações, algumas coisas, mas a astrologia que nós temos hoje, lá dos signos, aquelas coisas, ela vem lá dessa época aí. E aí você já pode, claro, concluir que Deus não aprova esse tipo de coisas, né? E aqui eu mostro para vocês, por exemplo, objetos babilônicos, que eram usados em adivinhação, em interpretações de sonhos. Eles tinham ali tabelas, coisas que eles usavam para... Mas, claro que essas coisas são inúteis, porque a Bíblia diz que Deus é que conhece e controla o futuro. E aqueles homens, do que eles dependiam? Eles queriam que o rei contasse o sonho. Por quê? Porque para interpretar você pode inventar um monte de coisa, de critérios, de formas de interpretação. Mas, embora depois a gente vai ver na sequência aqui que o rei, ele até fala que alguma coisa lhe escapava do sonho, e isso faz sentido quando a gente tem esses sonhos entrecortados, mas de alguma forma também, e eu suponho que Nabucodonosor, na forma como ele fala inicialmente para aqui, ele diz assim: olha, me contem o sonho, para que eu saiba que vocês podem me dar também a interpretação. Eu penso que o próprio Nabucodonosor, um homem tão inteligente como ele, uma pessoa tão capaz, astuciosa, ele sabia que aqueles homens podiam muito bem manipular aquelas coisas, né, para simplesmente não lhe dizer a verdade. E ele então os confronta diretamente. Ele diz assim: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só será a sentença será vossa. Porque vocês prepararam palavras mentirosas e perversas, ele diz assim, simplesmente para me enganarem. Ou
para me enrolarem, usando, né, o nosso português. E ele diz assim, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis me dar a sua interpretação. Essa frase, então, me faz acreditar que Nabucodonosor, de certa forma, queria que eles contassem o sonho, porque ele realmente poderia dar credibilidade de que simplesmente eles não estavam inventando uma interpretação. E aqueles homens, então, agora, finalmente, jogam a toalha e dizem ao rei, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, porque o assunto que o rei requer é muito difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Eles começam realmente falando algo que é verdade. Eles erram quando eles falam que é namorada dos deuses, porque há um Deus só verdadeiro, mas ele diz assim, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Humanamente, realmente não havia alguém que pudesse declarar esta palavra, o sonho, ao rei. Então, Nabucodonosor, enfurecido, manda matar todos os sábios de Babilônia. E Arioque, o chefe da guarda, então vai buscar Daniel e seus companheiros, que até este momento não tinham ciência do que estava acontecendo. No final do capítulo 1, eles passaram ali pelo exame de Nabucodonosor, mas imagina se esses hebreus, esses jovenzinhos hebreus, iam ser convocados para aquela tarefa tão importante. Embora fossem contados entre os sábios, a ponto agora de serem buscados para que sofressem a penalidade junto com os outros, eles, na realidade, não haviam sido consultados ou chamados para a tarefa, ou para tentar realizar a tarefa de interpretar o sonho do rei. Então, saiu o decreto. Saiu o decreto, então, pelo qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Imaginem a surpresa de Daniel. Imagine você imagine se alguém bater à sua porta e quando você atender, você receber a seguinte informação, olha, eu vim buscar você aqui, porque saiu um decreto, né? Agora, um decreto urgente, imediato, para que você seja executado. Imagine só, né? Que terrível surpresa. E Daniel, então, seus companheiros estavam sendo levados. E Daniel, então, pede a Arioque. Daniel, ele fala, segundo a Bíblia, avisada e prudentemente a Arioque, o chefe da guarda, o capitão da guarda, né? Ele diz assim, por que se apressa tanto este decreto? E Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel então pede uma audiência com Nabucodonosor. Olha que interessante. Ele pede uma audiência e lhe pediu então para que o rei lhe desse tempo. E o rei agora, que tinha tanta expectativa, ele sentia tanta necessidade e responsabilidade de interpretar aquele sonho. Aqueles sonhos realmente o impressionaram tanto que ele resolve fazer essa tentativa e dar este tempo a Daniel, né, para que, quem sabe, Daniel pudesse, então, revelar a ele o seu sonho e dar a interpretação. E, então, diz a palavra de Deus que Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério. Queridos, uma das coisas que me impressiona no livro de Daniel é a importância da oração. Daniel sempre, né, Daniel é apresentado no livro como um homem de oração. Ele ora nessa circunstância aqui, pedindo que Deus revele o sonho a ele e seus companheiros, que Deus lhes preserve a vida e que resolva o caso com
com o rei Nabucodonosor. Ele aparece também pedindo oração de revelação de sonhos que Deus deu para ele. E mais ainda, lá no capítulo 6, depois mais adiante, nós vamos ver que Daniel coloca a sua própria vida em risco quando sai um decreto proibindo de orar ao Deus verdadeiro. E diz lá que ele, 3 vezes ao dia, sistematicamente, ele orava ao seu Deus. Um homem de oração. A oração tem poder, queridos. A Bíblia fala sobre o poder da oração. Nós devemos orar mais. E Daniel também conhecia a palavra de Deus. E é possível que Daniel tenha encontrado fé nesse texto bíblico de Isaías. Profeta que viveu ali, um pouco mais de um século antes de ele e seus companheiros nascerem e depois serem levados para a Babilônia. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederão. Deus conhece o futuro. Deus planeja o futuro. Deus conduz as coisas para que o futuro que Deus planejou se realize para o bem de seus filhos. Deus conhece. Ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Daniel provavelmente sabia também da história de José, um jovem como ele, e que também trabalhou numa corte de uma nação poderosa e importante, o Egito, e como Deus revelou também a Daniel, como Deus deu a ele sonhos e visões, ele pôde interpretar também sonhos e visões daqueles oficiais de Faraó. Então, Daniel confiava em Deus, e junto com seus companheiros eles oraram, e à noite, enquanto ele dormia, foi revelado o mistério a ele. E Daniel então louvou o Deus do céu. E o louvor dele é tão bonito que vale a pena a gente mencionar, vale a pena a gente ler. Você pode acompanhar aí no capítulo 2, versos 20 a 22. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Várias verdades importantes estão nesse texto sobre Deus. Verdades que vão perspassar o livro de Daniel e que precisam ser lembradas hoje. Nós temos a tendência de conhecer da Bíblia aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que tem a ver com as nossas necessidades imediatas, vamos falar bem a verdade, aquilo que a gente gosta. Mas, queridos, nós precisamos entender que a Bíblia revela a Deus e as características de Deus, mesmo as que, eu diria, não são tão populares, elas são fundamentais para que possamos realmente compreender quem Deus é para nós e o que nós somos ou o que devemos ser no nosso relacionamento com Ele. Um dos conceitos que aparece aqui é o conceito da soberania de Deus. Uma das mensagens principais do livro de Daniel é: Deus está no comando. O mundo pode parecer caótico, como parecia o mundo de Daniel naquele momento. Lembre-se que o país dele havia sucumbido nas mãos de outro país. O mundo pode ser caótico. O mundo pode parecer estar nas mãos de um déspota como Nabucodonosor. E você sabe que naquela época os homens simplesmente, como nesse caso aqui, simplesmente mandavam matar. Eles pareciam ter poderes absolutos, mas o texto diz que é Ele que muda os tempos e as estações, Ele remove reis e estabelece reis. E justamente esta declaração grandiosa aqui, que Daniel faz, tem a ver com o conteúdo do sonho, como nós vamos ver um pouco mais para frente. E depois diz aqui que ele dá sabedoria aos sábios e aos entendidos.
A verdadeira fonte da sabedoria, queridos, não é a ciência. A verdadeira fonte da sabedoria não é a filosofia, não são os estudos acadêmicos. A verdadeira fonte da sabedoria, a Bíblia diz, é Deus. Ele se revela. Mesmo aquilo que a ciência descobre, aquilo que realmente é verdadeiro, é uma revelação de Deus. Porque Deus criou o mundo, Deus criou as leis físicas, as leis biológicas, as leis químicas. Deus criou o mundo, Deus criou o universo. A natureza, segundo a Bíblia, é uma revelação do Criador. E uma outra verdade que aparece aqui no texto é que Deus revela. Deus conhece as coisas escondidas, ocultas, e Deus conhece o futuro. E Deus revela. E o que é a palavra de Deus, senão uma revelação dele? O que são as profecias, senão uma revelação do plano de Deus? E guarde isso, né? A profecia não revela apenas o plano de Deus, mas também revela as estratégias do inimigo. Dentro dessa guerra, do grande conflito entre Deus e Satanás. Como é importante estudarmos as profecias. Aquele que estuda as profecias não vai ser pego desprevenido. Aquele que estuda as profecias não vai ser enganado facilmente. Vamos agora então voltar à nossa história. Daniel volta ao rei, ele pede então agora uma segunda audiência com o rei. Eu fico imaginando inclusive a ansiedade de Daniel em apresentar logo ao rei o conteúdo da revelação de Deus. Ele estava lá para exaltar o Deus dos céus. E assim que Daniel se apresenta ao rei, ele faz ali a sua saudação, ele era respeitoso, né, com as autoridades, ele respeita, né, até onde elas não feriam a sua fé, ele respeitava as formalidades, as regras, mas quando Daniel começa a sua fala, queridos, que coisa linda, Daniel, ele começa exaltando o Deus do céu, e falando uma verdade. Ele foi audacioso, corajoso ao falar esta verdade. O mistério, ele diz, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores podem revelar. Ele começa, mais uma vez, confirmando o fracasso daqueles sábios que estavam ali, todos ao seu redor. E ele começa falando da nulidade da sabedoria humana em querer revelar as coisas que só Deus pode revelar. Mas ele não deixa o rei sem esperança, e agora ele centraliza toda a esperança em quem unicamente pode satisfazê-la. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele fez saber ao rei o que há de suceder os últimos dias. Em outras palavras, ele está dizendo, rei, se você recebeu uma revelação do futuro, foi Deus que lhe deu. Deus está falando com você. O meu Deus está falando com você. Eu disse, já no nosso primeiro encontro, que uma das formas de a gente interpretar, ou pelo menos um dos vieses, dos fios que percorrem o livro de Daniel, é o amor de Deus por Nabucodonosor. A história daquele homem. No capítulo 1, Deus faz com que os seus servos se aproximem dele. E Deus amava também os súditos. Deus quer salvar a todos. Deus ama seu povo. Deus amava também os babilônios, e Deus queria salvá-los. E Deus faz com que aqueles jovens se aproximem de Nabucodonosor para que, através da influência dele, do testemunho que eles pudessem dar, se tornasse mais notório ainda, e que assim Deus pudesse alcançar ao próprio Nabucodonosor e também outras pessoas através do testemunho dele. Há um Deus no céu, ele diz, o qual revela mistérios. A Daniel, Deus tinha dado já no capítulo 1 a capacidade
Deus tinha dado a Daniel a sabedoria. Deus tinha dado a ele o seu espírito para que ele interpretasse sonhos e visões. E a Nabucodonosor, Daniel diz agora, Deus deu a você um sonho, uma revelação. E agora ele faz saber ao rei o que vai acontecer. Eu fico imaginando que nessa hora Nabucodonosor, ele até se inclinou ali no seu trono, na sua cadeira, e ele ficou com os ouvidos bem atentos, ansioso. E de repente Daniel começa a descrever a ele aquilo que ele viu. Infelizmente a imagem não apareceu para a gente, mas a gente vai para o texto bíblico então. Nós vamos ler aqui no verso 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Eu fico imaginando Nabucodonosor ouvindo Daniel contar o seu próprio sonho. E conforme Daniel contava, aquelas imagens fragmentadas se juntaram. Ele se lembrou dos detalhes ou de partes que ele havia esquecido, e tudo agora fez sentido. Ele se lembrou vividamente do sonho que havia recebido. E queridos, agora Daniel diz, olha, agora eu vou lhe dar a interpretação. Se o rei já estava atento, ele ficou mais ansioso, mais atento ainda. E aí Daniel então começa a dizer a ele, tu, ó rei, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Agora fica um pouco mais fácil a gente entender do que se tratava aquilo. Aquela grande estátua, com vários metais. Cada um daqueles metais representava um reino que viria em sequência. E o primeiro deles, a cabeça de ouro, era justamente o reino de Nabucodonosor, a Babilônia. E desde que a Babilônia realmente foi descoberta, nós podemos ver que este metal, o ouro, a representa muito bem. Babilônia foi saqueada muitas vezes. Muitas vezes. Mas o curioso é que Napoleão Bonaparte, nas suas incursões, ele ainda passou pela Babilônia e conseguiu uma quantidade enorme de ouro em Babilônia. Era um reino realmente esplendoroso. E desde que Babilônia foi descoberta, suas ruínas e todas as escavações foram feitas, foram reunidos dados arqueológicos, dados históricos. E a animação que eu mostro a seguir nos dá uma ideia da grandeza, da beleza de Babilônia. Nós vemos, dá um play para mim, no vídeo. Nós vemos ali uma descrição, né? uma ideia do que era Babilônia. Babilônia ali na grande planície de Sinar, era uma cidade extremamente desenvolvida para a época, de uma beleza muito grande. Nabucodonosor, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais depois, no capítulo 4, né, das obras de Nabucodonosor ali. E, então, começando ali pela porta de Estar, o portão principal de Babilônia, por onde Daniel e seus companheiros devem ter passado.
ali estava a via processional, onde eram feitas as comemorações, né, em homenagem aos deuses, principalmente a Marduk. Ali à direita estava um dos 3 palácios de Nabucodonosor, ali em Babilônia. Vejam que beleza, eles eram todos adornados, né, com revestimento de lápis-lazuli, né, outras pedras em cor ocre, rosa, né, eram as cores que predominavam. Depois, indo mais adiante ali, era possível ver também os jardins, os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, feito para homenagear, né, uma das suas esposas, algo grandioso, espetacular para a época, né, como nós podemos observar. Pegando depois a outra avenida em direção ao rio que atravessava a cidade, dava para ver ali, mais adiante ao fundo, né, a grande torre chamada de Etemenanque, né, um grande zigurate de por volta de 100 metros de altura. Imagina uma construção dessa altura para aquela época, né, em homenagem ao deus Marduk. Babilônia, né, era atravessada pelo rio Eufrates, que eles canalizaram, e havia ali uma intensa circulação de barcos, né? E um grande comércio era realizado ali. Aqui dá para uma vista da torre, né? Da torre da cidade, né? Era possível ver ao longe na planície, né, se qualquer invasor, qualquer exército inimigo se aproximasse. Era realmente Babilônia, bem foi representada como a cabeça de ouro. E é curioso que quando a gente estuda um pouquinho então da história, a gente vê que à medida que os reinos vão se sucedendo, os metais vão diminuindo em valor, em nobreza. O metal mais nobre, o ouro, e depois agora o próximo reino era representado pela prata. E Daniel disse: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Embora Nabucodonosor tivesse a pretensão, né, de que seu reino fosse um reino eterno, Daniel deixa claro a ele que o reino dele seria suplantado. Virá um outro reino inferior ao teu. Inferior em que sentido? Em riqueza, talvez em esplendor, porque no sentido da força e do território. O próximo reino foi a Medo-Pérsia, foi muito maior. A Babilônia, então, reino eterno, Daniel deixa claro a ele que o reino dele seria suplantado. Virá um outro reino inferior ao teu. Inferior em que sentido? Em coligação, né? Inclusive o capítulo 5 de Daniel, nós vamos estudar também mais à frente, conta a última noite, né, de Babilônia como império. Aqui está um cilindro, chamado cilindro de Ciro, disposto no Museu Britânico. Eu já tive a oportunidade de vê-lo de perto, pessoalmente, descrevendo a queda da Babilônia sem batalha. Do mesmo jeito que a Bíblia conta, nós vamos ver com detalhes no capítulo 5. E eu já vou te aguçar a curiosidade. A queda da Babilônia histórica, ela serve como elemento tipológico, simbólico, para a queda da Babilônia mística, a Babilônia do Apocalipse. Então, do ano 539 em diante, nós temos o reino dos persas, né? Até que naquela noite fatídica, né, quando naquela noite fatídica, né, Babilônia caiu na mão dos persas, lá no ano 539. Nós temos aqui um mapa que mostra o tamanho do Império Persa, muito maior geograficamente. A Babilônia, geograficamente, foi um reino, um império pequeno, né, pegando ali a região da Palestina, até próximo ali ao Egito, né? Agora o Império Persa não, ele se estende na direção do Oriente, ele se estende também na direção
ali do Ocidente, um império geograficamente grande, né? Mas não com a glória, né? Não com a majestade de Nabucodonosor, embora houve também reis persas famosos, né? Muito ricos na história. E depois ele diz que viria um outro reino, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, né? Nós sabemos que o próximo império, o império que suplantou a Pérsia, né, foi o império dos gregos, do qual o primeiro personagem, Alexandre o Grande, né, famoso na história, um grande conquistador, não é? Que em poucos anos conquistou um império enorme, mas morreu precocemente. Morreu precocemente e foi, então, substituído por 4 dos seus generais, né? Na parte profética do livro de Daniel, no capítulo 8, vai dar um pouco mais de detalhes sobre isso, depois no capítulo 11 também. E seu império, já ia passando o mapa, o seu império foi maior ainda geograficamente do que o império dos persas. Essa é uma tendência que a gente vê, então, nos impérios. Quando estudarmos o capítulo 7, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas eu já posso adiantar o seguinte, que embora pareça que esses impérios vão dominando, vão sucedendo um ao outro, na verdade, todos esses impérios, eles eram controlados pelo inimigo de Deus. Você fala assim, mas como assim? Um império luta contra o outro? Na realidade, a gente vê que cada império, ele suplanta. Um amigo meu usou uma linguagem, certa feita, que foi interessante para exemplificar disso. Parece que um império fagocita o outro. E eles vão aumentando de tamanho. Vão aumentando de tamanho. Qual é o desejo de Satanás com isso? Dominar o mundo. Dominar o mundo. Mas Deus revela o seu plano. Deus é soberano. E é o reino dele que vai cobrir toda a terra. Depois haveria um 4º reino, forte como ferro. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Depois vem então o Império Romano. Se você pegar qualquer livro de história, ali do 8º ano, ou do ensino médio, que fale sobre a história geral, ele vai mostrar essa sequência. Agora, queridos, Deus havia revelado tudo isso, cerca de 600 anos antes de Cristo. Não é surpreendente que Deus tenha revelado em 8 versos, do capítulo 2 de Daniel, em 8 versos, Deus revelou a história do mundo. E nós vemos então um 4º reino. Então o reino da Grécia, ele dura do ano 331 ao ano 168, e de 168 para frente, desses impérios antigos foi o mais duradouro, Roma. O maior e mais duradouro. Inclusive, Jesus nasce nesse período, né? Quando Roma dominava ali a região da Judéia, e nós conhecemos toda a história. Jesus, inclusive, ele foi executado, né, pelos romanos, né? Um grande império, o Império dos Césares, né? Um império cuja influência se estende até hoje o nosso mundo, né? Em diversos aspectos. Nós vemos ali a grandeza desse império representada, né, pelo famoso Coliseu ou Colosseu, né, um verdadeiro colosso, né, de construção para a época, para representar a glória e o poder de Roma, né? Mas Roma, ele dura no seu sentido imperial até 476 a.C., não é? E Daniel agora fala da última parte. Ele diz: quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de ferro e de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. E de fato nós sabemos que Roma não foi suplantada por um outro império que se torna maior que ela. Roma é esfacelada, né? Os povos, né, alguns deles chamados bárbaros, eles foram minando
e esfacelando o Império Romano, né? Primeiro nós vimos ali uma divisão, Roma do Oriente, do Ocidente, e depois o Império vai se desfacelando. Mas o Daniel acrescenta que, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É curioso nós realmente notarmos que do Império Romano saíram aqueles reinos que vieram a constituir, né, os reinos ou os países da Europa, né, os alamanos, por exemplo, os alemães, os francos se tornaram os franceses, né, os anglo-saxões se tornaram os ingleses, e assim por diante. Você conhece, né, um pouco dessa história. E haveria tentativas, diz a profecia, de que esses reinos tentassem misturar-se pelo casamento, mas eles não se ligariam. E quando a gente vai na Idade Média, a gente vê que era comum as famílias tentarem realmente se unir. Eles tentavam, né, ligar-se pelo casamento. Isso foi um ato muito comum, né? Aquele que era rei dava o seu filho, príncipe, para se casar com uma princesa de outro reino, na esperança de que depois os reinos se unissem. Mas, queridos, Deus já havia dito que eles não se ligariam, assim como o ferro não se mistura com o barro. E Deus disse que parte desses reinos então seriam fortes, parte seriam fracos, e eles não se ligariam. Deus já havia predito que muitos tentariam construir um império mundial. E nós vimos ao longo da história, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Hitler e tantos outros que chegaram a constituir impérios, mas nunca mais conseguiram constituir um império mundial como Deus havia, como foram aqueles do passado, e que Deus havia dito que não haveria mais de novo. Mas o mais importante que Daniel tinha a dizer está agora no final. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O Deus do céu suscitará um reino. Esse reino de Deus jamais seria destruído. Ele irá esmiuçar e consumirá todos esses reinos. Sabem, esses dias nós temos experimentado decepção atrás de decepção. Não é verdade? Claro que eu não quero transformar o nosso estudo aqui num diálogo, nem tampouco num desabafo político. Mas, queridos, as lideranças humanas sempre nos frustram. Nós temos visto injustiças, nós temos visto despropósitos, apenas briga por poder e vaidade, desinteresse pelo povo. Mas eu vou dizer para vocês, os reinos deste mundo serão destruídos. E o reino de Deus será estabelecido para sempre. Você diz amém? Eu digo amém. E por quê? Daniel diz assim, você viu no sonho. Ele está falando diretamente para Nabucodonosor. Você viu no sonho que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão. Ou seja, não é um reino que tem origens, ou que tem controles, ou que tem influências humanas. Ele é de origem puramente divina. E esta pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ele diz então, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel só podia dizer isso. Por quê? Porque Deus havia revelado para ele. Ele olha nos olhos de Nabucodonosor e diz assim, o sonho é certo. Agora eu coloco parêntese.
Como se Daniel estivesse dizendo: o senhor sabe disso. E se o senhor é certo, o senhor pode confiar também na interpretação. Queridos, todos esses reinos passaram. Eu pergunto para você, em que momento nós estamos dessa profecia? Essa profecia, ela revela uma cronologia linear. A história, segundo a Bíblia, não é cíclica, ela é linear. Rumo a um objetivo, a um ponto definido por Deus. Estabelecimento do seu reino eterno, de amor, de paz, de felicidade. Um reino, segundo o Apocalipse, que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Se você que me assiste aqui está lamentando a morte de tantas pessoas, se você inclusive está enlutado, ou se você está com medo da morte por causa dessa doença, se você está enfermo ou enferma, ou se você está orando pelo restabelecimento de uma pessoa amada que está enferma, deixa eu dizer para você, o Apocalipse diz que no reino de Deus não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Todas essas coisas serão passadas. É o reino eterno de Deus. Amém? Mas voltemos ao nosso raciocínio da cronologia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Babilônia caiu. Levantou-se a Medopérsia. A Medopérsia caiu. Levantou-se a Grécia. A Grécia caiu, levantou-se Roma. Roma desfacilou-se. Os reinos da Europa dividida. Tudo que Deus falou cumpriu-se. E aí eu te pergunto, que parte nós estamos dessa estátua, deste sonho cronológico? Antes que você diga nos pés, eu digo para você, nós estamos, quem sabe, já na ponta das unhas. A única parte que falta cumprir-se desse sonho é a pedra. É a vinda da pedra para acertar a estátua, para destruir os reinos deste mundo e para encher a terra e consolidar-se como reino de Deus. Para a gente terminar ainda, eu gostaria de destacar uma expressão que está ali. Diz que do monte foi cortada uma pedra, do monte de Deus, do reino de Deus. Muitas vezes o monte de Deus é representado na Bíblia pelo Monte Sião, é o reino de Deus. Foi cortada. Essa expressão em hebraico, shatak, ou shatá, ela é uma expressão que realmente é traduzida como cortar, mas é a expressão que era usada em relação à aliança. Diz o Gênesis que Abraão cortou a aliança. Deus cortou a aliança com Abraão, melhor dizendo. Essa expressão depois vai dizer que, vai ser referida ao Messias no capítulo 9, que ele foi cortado. Isaías também diz que o Messias foi cortado da terra dos viventes. Cortar, uma pedra que foi cortada. E ela vem, sem auxílio de mãos humanas. E é importante você entender esse sem auxílio de mãos, sabe por quê? Em alguns momentos da história, por exemplo, na época da Idade Média, interpretou-se este sonho como sendo, então essa pedra era a igreja. E que a igreja então deveria dominar o mundo. E eles acabaram usando esse sonho para justificar a ideia de dominação política da igreja, algo que Deus nunca estabeleceu. Vejam o que uma interpretação pode fazer. Muitas vezes os homens têm planos e eles inventam interpretações que justifiquem os seus planos. Mas o texto diz aqui, ela é sem auxílio de mãos, foi cortado do monte, essa pedra é divina, e ela vem pela operação de Deus. E
nós vemos também aqui em Daniel 2, 28, lá no comecinho, quando ele vai interpretar o sonho, ele diz assim: há um Deus no céu, o qual revela mistérios, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Essa pedra não é a igreja que nasceu lá atrás. Essa pedra é o reino de Deus, tem a ver com a volta de Jesus. Certa vez, eu estava em Roma, participando de um intercâmbio. A rede educacional a qual eu sirvo, a rede adventista, ela realiza o intercâmbio cultural, linguístico, e alunos participam. E como diretor eu fui convidado, fui designado para acompanhar um desses grupos. E nós estávamos ali em Roma, conhecendo vários lugares, e ali tem muitas estátuas de Pedro. Tem estátuas também de Paulo, grandes ícones, né, para o cristianismo. E Pedro é sempre retratado como uma chave, porque segundo a interpretação que a Igreja Católica deu, né, lá de Mateus, quando Jesus dialoga com os discípulos sobre a sua identidade, então eles dizem que Jesus deu a Pedro as chaves da igreja. Nós não queremos dessa forma, nós queremos que ali Jesus estava dando poder à igreja e não a uma pessoa específica, mas assim eles retratam. E na interpretação deles, Jesus disse assim, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então eles afirmam então que Pedro, né, recebeu essa incumbência de Deus, mas após ali a fala do guia turístico, colocando esses aspectos, eu me aproximei então da nossa líder na época e disse a ela: puxa, quando chegarmos ao ônibus, seria importante nós explicarmos aos alunos o que tem a ver com essa questão da pedra, qual é a correta interpretação desse texto bíblico. E ela disse: olha, então você pode fazê-lo? Eu falei: sim, posso. E quando entramos no ônibus, então, ali eu estava com uma Bíblia, eu peguei a Bíblia e então comecei a falar para os alunos e contei para eles do sonho de Daniel, do reino de Deus, a pedra. Mas, queridos, quem é essa pedra? Antes de falar então desta pedra, eu quero finalizar a história e depois fazer o fechamento com esta linda reflexão. O que próprio Pedro diz sobre esta pedra? Quando Daniel terminou de contar e interpretar o sonho, sabe o que acontece? É difícil a gente descrever. O próprio texto bíblico, ele descreve de forma tão sucinta, mas, queridos, o que acontece é uma surpresa muito grande. O rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Você consegue entender isso aqui? Quem era Nabucodonosor? O imperador. E Nabucodonosor então reverencia, ele cai prostrado diante daquele jovem que era um cativo hebreu. Cerca de 19 anos, 20 anos, quem sabe, Nabucodonosor cai prostrado ali diante dele. E eu fico imaginando a surpresa. Eu até, em algum momento, procurei uma imagem. Falei, puxa, eu preciso achar alguma imagem para ilustrar isso. Não achei uma imagem assim, entre aspas, né, de adulto. Achei uma imagem num livro, né, infantil, ou juvenil, melhor dizendo, um livro para adolescentes, jovens, e que retratou. Fico imaginando a surpresa daquelas pessoas que estavam ali ao redor. E o que acontece então? Nabucodonosor, ele diz a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. É curioso que Nabucodonosor ainda não admite o Deus de Daniel como seu Deus. Diz assim, o seu Deus. Olha a história de Deus com Nabucodonosor. Nesse momento ele reconhece, olha, o seu Deus é muito bom.
Seu Deus é tremendo, é maravilhoso, é fantástico. É Deus dos deuses. E Ele é aquele que revela mistérios. E você é servo dele, você conseguiu revelar este mistério. Que história tremenda. E o texto então diz que Nabucodonosor fez um decreto então, para que ninguém, veja, ele considerava-se, era da cultura dele, nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos capítulos, ele considerava-se o protetor dos deuses. É assim como ele enxergava a sua missão. Então ele faz um decreto para que, para todos os povos governados por ele, para que ninguém dissesse blasfêmia contra o Deus, né? O Deus de Daniel, e Deus e Nabucodonosor o promove. O promove ali em Babilônia, e a pedido de Daniel, ele constitui como superintendentes os amigos de Daniel sobre os negócios ali, e Daniel, diz o texto, permaneceu na corte real. Essa frasezinha aqui, ela é importante. Daniel permaneceu na corte real. Daniel agora está mais próximo do rei. Mas voltemos então agora, para a gente finalizar, sobre a pedra. Lá em Isaías 28:16 diz assim: por isso diz o Senhor, eis o soberano, ao soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra, angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Uma profecia messiânica. Paulo, quando falou da pedra, olha o que ele diz: e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Ele estava falando da experiência do povo de Deus lá no deserto, daquela rocha. Ele diz: a rocha era Cristo. O próprio Jesus aplica a profecia lá do Velho Testamento a si. Ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele estava falando de si próprio. O livro de Daniel nos revela, é como um quebra-cabeça que a gente vai montando para entender melhor a pessoa de Jesus. Portanto, aquela história, os elementos daquela estátua, na verdade, era para mostrar que este mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá com ele no seu reino para sempre. Nós podemos ver então, através da profecia bíblica, Deus como se estivesse pintando a história, né? Narrando a história através de um quadro artístico, nos mostrando a sequência de reinos, até chegar nos dias atuais. É como se Deus estivesse descortinando para mim e para você o futuro. Você não acha que vale a pena entendermos o plano de Deus? Queridos, e por fim, eu mencionei, o apóstolo Pedro, não coloquei o texto aqui nos slides, mas Pedro diz que nós somos pedrinhas, e Jesus é a pedra, é a rocha de esquina. É Ele. Ele era a pedra que os lavradores rejeitaram, mas que depois era a única que cabia ali, no lugar, o alicerce. Ele é a pedra, Ele é a rocha. Jesus disse, no seu sermão profético, Mateus 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa é a esperança da igreja. Essa é a verdade principal da palavra de Deus para mim e para você. Essa é a maior esperança apresentada na Bíblia. A quantidade de referências que a Bíblia faz sobre a volta de Jesus. Está você pronto? Está você se preparando? Está você buscando esse reino? Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aquele que viver, nós precisamos viver como súditos desse reino agora, para que quando Jesus voltar, possamos ser levados com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde. A única parte que falta se cumprir a volta de Jesus. E tudo se cumpriu fielmente. Tudo se cumpriu exatamente como estava previsto até agora.
E aquilo que é o mais importante não vai deixar de se cumprir. As profecias estão aí se cumprindo. O mundo está nos revelando que está na hora de Deus intervir. Quer você participar desse reino? Incline sua fronte e ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade desse estudo e porque Ele nos lembrou, nos aclarou, nos abriu o entendimento para compreendermos as verdades sobre este reino glorioso, o teu reino, que será implantado nessa terra. Este reino eterno, do qual farão parte apenas os justos, aqueles que temem o seu nome. Neste reino não haverá mais o mal, não haverá violência, não haverá injustiça. Será um reino eterno de paz, de amor. E neste reino não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque assim o Senhor promete na sua palavra. Pai, que possamos viver a nossa vida aqui em preparo para este reino. Que possamos viver, sonhar por este reino. Pai, abençoa cada um destes teus filhos que ouviu esta mensagem e que o teu Santo Espírito está tocando no coração deles. Que eles possam, Senhor, continuar se preparando para a volta de Jesus. No nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jirei, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. E fará o impossível por você.
começar de novo. Eu errei aqui o negócio. Eu errei aqui. O meu Deus é o Deus incrível e fará o amanhã à noite. Oxe. Vocês não têm noção. Colocaram até pontinho de interrogação lá e tudo, viu? Vai colocar a letra agora, Zequinha? Então, você for só som e parou? Som, 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 som. Voz. É porque daqui a pouco ele vai colocar nos erros de gravação, você sabe, né? A cara dele, a cara dele. A cara dele. Se ser glorificado, creio com meu mente e coração, com o mesmo amor. Tá entrando antes. É. Nossa, essa Tá música- adiantando.